Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo de inspiração. Hoje eu trouxe este livro aqui, Autodescobrimento, uma busca interior. É da série psicológica de Joana de Ângeles, na psicografia aqui do Divaldo Franco. E neste livro nós vamos puxar aqui o capítulozinho onde ele fala sobre pânico. Tá? Eu sei que muita gente tem curiosidade sobre essas coisas, sobre essas síndromes, né? E olha só o que Joana de Ângeles fala aqui sobre o pânico. No imenso painel dos distúrbios psicológicos, o medo avulta predominando em muitos indivíduos e apresentando-se, quando na sua expressão patológica, em forma de distúrbio de pânico. O medo, em si mesmo, não é negativo, assim se mostrando quando irracionalmente desequilibra a pessoa. Então vejam que importante que ele falou aqui, né? Que ela falou. Não é feio ter medo, não é mal ter medo. Ter medo de alguma coisa, por exemplo, medo de altura, né? Preserva o nosso corpo físico, né? De você chegar num abismo e por não ter medo acabar caindo. Tá? A questão é quando ele vai para o medo irracional. E ele segue aqui dizendo, o desconhecido, pelas características de que se reveste, pode desencadear momentos de medo, o que também ocorre em relação ao futuro e sobre determinadas circunstâncias, tornando-se, de certo modo, fator de preservação da vida, ampliação do instinto de autodefesa. Olha que importante, faz parte do nosso instinto. Mal trabalhado na infância por educação deficiente, o que poderia tornar-se útil, diminuindo os arroubos excessivos e a precipitação irrefletida, converte-se em perigoso adversário do equilíbrio do educando. São comuns nesse período as ameaças e as chantagens afetivas. Se você não se alimentar ou não dormir ou não proceder bem, papai e mamãe não gostarão mais de você. Então vejam que são formas de impregnar na mente da criança a síndrome do pânico que ela vai ter lá no futuro. Viram que interessante? E ele ainda complementa aqui, né? Ou o bicho papão vai te pegar, né? A criança incapaz de digerir a informação passa a ter medo de perder o amor, de ser devorada, perturbando a afetividade que entorpece a naturalidade do seu processo de amadurecimento, tornando o adolescente inseguro e um adulto que não se sente credor de carinho, de respeito, de consideração. A deformação, levando às barganhas sentimentais, conquistar mediante presentes materiais, bajulação, anulando a sua personalidade, procurando agradar o outro, diminuindo-se e supervalorizando o afeto que anela. A pessoa é e deve ser amada assim como é. Naturalmente, todo o seu empenho deve ser direcionado para o crescimento interior, o desenvolvimento dos recursos que os dignificam, não invejando quem lhe parece melhor, pois alcançará o mesmo patamar e outros mais elevados se o desejar, nem se magoando ante a agressividade dos que se encontram em níveis menores. Por outro lado, em face das ameaças, o ser permanece tímido, procurando fazer-se bonzinho, não pela excelência das virtudes, mas por mecanismo de sobrevivência afetiva. Olha só que interessante. O medo assim considerado pode assumir estados incontroláveis, causando perturbações graves no comportamento. Os fatores psicossociais, as pressões emocionais influem igualmente para tornar um indivíduo amedrontado, especialmente diante da liberação sexual, gerando temores injustificáveis a respeito do desempenho na masculinidade ou na feminilidade, que propiciam conflitos psicológicos de insegurança, a se refletirem na área correspondente com prejuízos muito sérios. Então viram aqui quantas coisas que influenciam no nosso sentimento, né? As nossas repressões, como ele falou, quanto a criança, quanta coisa envolve que pode gerar este pânico lá na frente. Vamos continuar aqui o texto para poder falar mais? Bem canalizado, o medo transforma em prudência, em equilíbrio, tá? Auxiliando a discernir qual o comportamento ético adequado até o momento em que o amadurecimento emocional
o substitui pela consciência responsável. Olha só o que ela falou aqui que é importante. Porque o medo em si não é algo bom, né? Mas ela explica que o medo evolui para a responsabilidade através do comportamento, da ética, do amadurecimento emocional. Então você toma cuidado não por medo, mas por consciência de responsabilidade. Isso é muito melhor, né, gente? Confunde-se o pânico com expressão de medo. Olha que interessante. Quando irrompe acompanhado de sensações físicas, disritmia cardíaca, sudorese, sufocação, colapso periférico, produzindo algidez generalizada. Essa sensação de morte com opressão no peito e esvaecimento das energias que aparece subitamente, desencadeada sem aparente motivo, tem outras causas, raízes mais profundas. Na anamnese do distúrbio de pânico, constata-se o fator genético com a alta carga de preponderância, especialmente a presença da noradrenalina no sistema nervoso central. É, portanto, uma função fisiológica. Predomina no sexo feminino, especialmente no período pré-catamenial, tá? O que mostra haver a interferência de hormônios, sendo menor a incidência durante a gravidez. Sem dúvida, a terapia psiquiátrica faz-se urgente a fim de que determinadas substâncias químicas sejam administradas ao paciente, restabelecendo-lhe o equilíbrio fisiológico. Invariavelmente atinge os indivíduos entre os 20 e os 35 anos, podendo surgir também em outras faixas etárias, desencadeado por fatores psicológicos, requerendo cuidadosa terapia correspondente. Há, entretanto, síndromes de distúrbio de pânico que fogem ao esquema convencional, aquelas que têm um componente paranormal, com decorrência de ações espirituais em processos lamentáveis de obsessão. É aquele pânico que é insuflado pelo espírito obsessor, tá? Agindo psiquicamente sobre a mente da vítima, o ser espiritual estabelece um intercâmbio parasitário, transmitindo-lhe telepaticamente clichês de aterradoras imagens que vão se fixando até se tornarem cenas vivas ameaçadoras, encontrando ressonância no inconsciente profundo, onde estão armazenadas as experiências reencarnatórias que, desencadeadas, emergem produzindo confusão mental, até o momento em que o pânico irrompe com incontrolável, generalizado. Dá-se nesse momento a incorporação do invasor do domicílio mental que passa a controlar a conduta da vítima, que lhe submete à indução cruel. Ou seja, ele vai influenciando tanto com o medo, e quando ele fala aqui incorporação, não quer dizer só mediúnica, mas pode ser só influência também, né? Cresce assustadoramente na sociedade essa atual psicopatologia mediúnica que está requerendo sérios estudos e cuidadosas pesquisas. As terapias de libertação têm a ver com a transformação moral do paciente, a orientação do agente e a utilização dos recursos de meditação, da oração, da ação dignificadora e beneficente. Quando a ingerência psíquica do agressor se faz prolongada, somatiza distúrbios fisiológicos que eliminam noradrenalina no sistema nervoso central do enfermo, requerendo concomitantemente a terapia especializada já referida, medicamentos, né? Mediante uma conduta saudável e respeito ao próximo e à vida, o indivíduo precata-se da interferência perniciosa dos seres espirituais perturbadores, adversários de existências passadas, que ainda se comprazem na ação perversa. Esse sítio que promovem responde por inúmeros fenômenos de sofrimento entre os homens. Não sendo a morte do soma o aniquilamento da vida, soma o corpo físico, né? A essência que o vitaliza, o eu profundo prossegue com suas conquistas e limitações, grandezas e misérias. Como o intercâmbio decorre das afinidades morais e psíquicas, fácil é constatarem-se as ocorrências que se banalizam. O medo, portanto, necessita de canalização adequada e o distúrbio do pânico, examinada a sua gênese, merece os cuidados competentes, sendo passíveis de recuperação ambos os fenômenos psicológicos viciosos a que o indivíduo se adapta mesmo sofrendo. Gente, olha que texto maravilhoso aqui sobre pânico
sobre medo, autodescobrimento, uma busca interior, Joana de Ângeles, Divaldo Franco. Então viram como tem a influência, tem a questão física, psicológica, envolve as nossas memórias, sentimentos do passado, pode vir de outra vida, pode vir do obsessor, são uma série de fatores e o melhor de tudo, ele disse, tudo totalmente tratável, curável. Basta que se tenha boa vontade, desejo e busca para o tratamento com determinação. Então, meus amigos, espero que tenham gostado de mais este vídeo de inspiração. Até a próxima!